Olá, estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a tabela de temporalidade do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O Tribunal de Contas do Estado teve seu início em 1967, com o então governador Nilo Coelho, enviando para a Assembleia Legislativa o projeto de lei criando o TCE de Pernambuco. Mas só no ano de 1968, os primeiros ministros do tribunal tomaram posse, e assim formando um corpo de funcionários cada vez maior e mais capacitado. O Tribunal de Contas aparenta ser vinculado com o poder legislativo, ou então, como o nome é tribunal, está associado ao poder judiciário. Entretanto, o Tribunal de Contas é um órgão público com total autonomia administrativa e financeira. Sendo assim, não está subalterno nem ao poder legislativo, executivo, nem ao judiciário. Tem a sua função fiscalizar os recursos do prefeito, governador, vereador ou qualquer pessoa que tenha acesso aos recursos públicos. Todo o dinheiro, bens, valores públicos estão sujeitos a prestar contas ao tribunal. E tem a sua missão fiscalizar, orientar a gestão pública em benefício da sociedade. Aqui nós temos o organograma da estrutura organizacional do TCE-PE. Primeiro, no topo dela, vemos o Tribunal Pleno, que são os órgãos originários da primeira Câmara, segunda Câmara. Um pouco mais embaixo está o órgão superior, órgãos especiais e órgãos auxiliares. Logo após, nós temos o DG, que é o Diretório de Governança. Um pouco mais abaixo, nós temos o CAD, que é a Coordenadoria de Administração Geral. Um pouco mais abaixo do CAD, nós observamos que tem o DED. O DED é o Departamento de Expediente e Documentação. E após ele ainda, abaixo da estrutura, que está o GEAR, que é a Gerência de Arquivo. É lá que vai fazer o recolhimento dos arquivos permanentes. A Gerência de Arquivo, GEAR, é responsável pela gestão documental no âmbito do tribunal e tem a competência de promover a gestão documental coordenada mediante elaboração, avaliação, revisão de instrumentos específicos, bem como o arquivamento qualitativo dos arquivos, com a aplicação do Código de Classificação de Tabelas de Temporalidade Documental no âmbito do Tribunal de Contas. O ciclo de vida. O documento, como os seres vivos também, tem o seu nascimento. Ele cresce, circula, mas vai ter um momento de sua destinação. Devemos cronometrar e prever o seu ciclo de vida para não acumular os arquivos que não são necessários, pois eles ocupam muito espaço e atrapalham na hora de visualização. Por isso que nós temos 3 tipos de arquivo. O arquivo corrente. Este arquivo ele está em uso e ainda é utilizado com frequência, sendo importantes para atividades da empresa e são alocados perto de seus usuários diretos, devido à sua grande possibilidade de uso que apresentam. São conhecidos também como arquivos ativos. Arquivo intermediário. Esse tipo de arquivo é um conjunto de documentos originários de arquivos correntes que estão sendo pouco usados na rotina de trabalho e são armazenados temporariamente, já com prazos pré-estabelecidos pelo CONARC. Por isso que eu coloquei essa paisagem mais pacata dessa cidade menor, pois o arquivo corrente ele está sempre circulando, enquanto o arquivo intermediário ele não vai ser tão acessado quanto o arquivo corrente. E na arquivologia tem até uma brincadeira que a partir do arquivo intermediário, ele poderia ou ir para o inferno, que é a sua destruição, ou ir para o céu, que é o arquivo permanente.
O arquivo permanente, como o nome já diz, ele tem que ser perpétuo, ele não pode se acabar. Ele tem um valor secundário, ele não tem aquele valor mais corrente de uma função, ele tem um valor a mais, um valor histórico. O TCE, ele tem uma grande responsabilidade, pois ele trata com dinheiro público. Ele não pode deixar que as pessoas façam o que quiser com esse dinheiro sem prestar contas, pois é o dinheiro de cada cidadão que está ali, e é com esse dinheiro que consegue fazer estradas, consegue fazer escolas, educação, a saúde, hospitais, qualquer tipo de infraestrutura. A tabela de temporalidade do TCE não é muito extensa e é até bem simples, o que quer dizer as informações ali contidas. Ela está dividida em 9 funções e subfunções. As funções correspondem a uma ação. Na gênese documental ocorre a ação e depois a sua inscrição, como por exemplo, projeto de lei, relatórios, manuais. A tabela é dividida em função, que quer falar exatamente qual documento é, os prazos de guarda, que são os arquivos corrente ou intermediário, que nessa tabela está escrito como geral, ou a sua destinação, que seria a eliminação ou a guarda permanente. O último quadrante é destinado às observações ou legislação, falando para quem for ler a tabela de temporalidade, saber se a guarda do documento é em outro setor, ou então se trata-se de uma cópia, ou se a vigência do documento vai se esgotar quando fizer um novo. São essas observações que são colocadas no último quadrante. Para a eliminação documental seguir as leis, tem de ser feita uma portaria para designar os servidores para compor a Comissão Permanente de Avaliação Documental, o que é conhecido como CPAD. E é a partir dessa comissão que você consegue elaborar a listagem de eliminação de documentos, que é conhecido como LED. O LED, ele vem falando o código do documento, o tipo documental, as datas limites que esse documento tem que ser eliminado, a quantidade desses documentos, se são 1 ou 1000 documentos, a sua especificação, se são folhas ou se são caixas de documento, ou então outra medida que são metros lineares, que é entre um papel e outro, quantos metros dá de papel em pé. E por último, a sua justificativa, ou qual o motivo que aqueles documentos estão sendo eliminados. E tem que ter uma justificativa, tem que estar de acordo com a lei essa justificativa. Você não pode eliminar um documento porque sem motivo. Você tem que eliminar com algum motivo, com um embasamento. E por último, no final do documento, vem para assinar com o nome da Comissão Permanente de Avaliação, para que não seja qualquer pessoa que vai realizar esta eliminação. E a população, ela só consegue ter o acesso a essas informações com uma lei, a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação Pública. E essa norma entrou em vigor só em 16 de maio de 2012, criando mecanismos e possibilitando a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar um motivo, o recebimento dessas informações dos órgãos e entidades, que é um fator essencial para a democracia, pois a informação que consegue fazer as pessoas enxergarem aonde o dinheiro está sendo gasto e como
está funcionando a gestão dos órgãos competentes. E para finalizar, existe o serviço de ouvidoria e o TCE tem o dever de investigar a sua denúncia com inspetorias para saber de fato onde o dinheiro da população está indo.